Um pouco da vida profissional do professor Antônio Carlos de Souza Ramos. Entre os governadores Geraldo Alckmin e Mário Covas. Ao lado do empresário Tostão, ex-jogador da Seleção Brasileira de Futebol, tricampeão do mundo em 70 no México e também aluno do curso Como Organizar e Dirigir uma Empresa em Belo Horizonte. Ofício número 731, emitido pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, MEDIC, comunicando, conforme publicado no Diário Oficial da União de 6 de outubro de 2000, seção 3, página 39, a habilitação da ADEMP, Associação dos Empresários da Pequena e Média Empresa do Brasil, através do seu presidente e professor Antônio Carlos de Souza Ramos, no Comitê Temático de Formação e Capacitação Empreendedora. A ADEMP, Associação dos Empresários da Pequena e Média Empresa do Brasil, é convidada, através do seu presidente e professor Antônio Carlos de Souza Ramos, a participar do Conselho de Desenvolvimento Econômico no Comitê de Formação e Capacitação Empreendedora no Palácio do Planalto, em Brasília. O professor Antônio Carlos de Souza Ramos é convidado a fazer parte da Conferência Internacional sobre Financiamento para o Empreendedorismo e o Crescimento de Pequenas e Médias Empresas, conforme o ofício circular número 7, emitido pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O professor Antônio Carlos de Souza Ramos é convidado a participar da solenidade de assinatura da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, a convite do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nos últimos 25 anos, com o apoio significativo do jornal O Estado de São Paulo, foram treinadas mais de 1 milhão de pessoas pelo professor Antônio Carlos de Souza Ramos no curso Como Organizar e Dirigir uma Empresa. O curso Como Organizar e Dirigir uma Empresa foi ministrado nas principais cidades do país, em importantes universidades como Mackenzie, FEA-USP, São Judas e em parcerias com associações comerciais e industriais de todo o Brasil e com sindicatos e entidades de classe. O professor Antônio Carlos de Souza Ramos teve participação marcante no 2º Congresso Internacional de la Pequena e Mediana Empresa, realizado em Ibaguí, na Colômbia. Este evento abriu o mercado latino-americano para o curso Como Organizar e Dirigir uma Empresa devido à presença maciça de reitores de universidades da América Latina. O professor Antônio Carlos de Souza Ramos, durante a assinatura do Convênio de Cooperação Tecnológica e Administrativa e declaração de fé pública de hóspede de honra da Universidade de Santiago de Cali em 6 de setembro de 1996. O professor Antônio Carlos de Souza Ramos, durante a assinatura do Convênio de Cooperação Tecnológica e Administrativa com a comunidade de El Tigre, importante setor industrial argentino. O professor Antônio Carlos de Souza Ramos é autor de 2 artigos para o livro Pequena Empresa, o esforço de construir, organizado pelo professor Antônio Gonçalves e que contou também com a colaboração do então presidente Fernando Henrique Cardoso, do governador de São Paulo Geraldo Alckmin, dos então ministros Alcides Tápias, Aloísio Nunes Ferreira Filho e Walter Barelli, do senador Romeu Tuma e do deputado Marco Sintra, autor do projeto do Imposto Único. O professor Antônio Carlos de Souza Ramos é autor do gibi Socorro, Tenho uma Empresa, com uma tiragem de mais de 3 milhões de exemplares, conscientizando sobre os constantes perigos enfrentados pelos empresários no dia a dia. O professor Antônio Carlos de Souza Ramos é autor do livro Como Organizar e Dirigir uma Empresa, lançado com cobertura nacional pelas redes Globo, Bandeirantes e Record, entre outras, e também dos jornais O Estado de São Paulo e Folha de São Paulo, tendo recebido homenagens dos então convidados. Presidente Fernando Henrique Cardoso. Presidente Itamar Franco. Presidente da Confederação Nacional da Indústria, senador Fernando Bezerra. Senador Esperidião Amin. Viviane Sena, presidente do Instituto Ayrton Senna. Governador de Pernambuco, Miguel Arraes. Como apelo, o lançamento desse livro foi um ato de resgate do patriotismo e, portanto, foi realizado no túmulo de uma personalidade que sempre estimulou esse sentimento em nosso país, Ayrton Senna da Silva. O professor Antônio Carlos de Souza Ramos é autor do livro A Empresinha Triste, considerado o primeiro livro de administração de empresas para crianças no mundo, tendo recebido homenagem pessoal do então presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan.
O professor Antônio Carlos de Souza Ramos foi paraninfo da turma de formandos de 1992 das Faculdades de Ciências Contábeis e Administração de Empresas de Itapetininga, estado de São Paulo. O professor Antônio Carlos de Souza Ramos é pesquisador e estudioso há 36 anos de modelos administrativos que tiveram muito êxito, bem como de modelos administrativos que levaram empresas de todos os tamanhos e atividades a situações de completa falência. E orgulha-se de salientar que viveu essa experiência amarga de uma falência pessoal e profissional, o que lhe proporcionou segurança para lidar com o lado bom e o lado ruim de uma empresa. O professor Antônio Carlos de Souza Ramos é escritor, pesquisador e um estudioso determinado na arte de organizar e dirigir uma empresa, e juntamente com o engenheiro Franco Espósito Poléu, criou o Plazen 1 e o Plazen 2, sistemas e metodologia consagrados para a organização e administração de empresas. O Plazen é uma ferramenta administrativa de uso diário de milhares de empresas dentro e fora do Brasil, indispensável para a segurança e o crescimento sustentável de toda empresa, de qualquer atividade ou tamanho, em qualquer lugar do mundo.